Olá, boa tarde. Para quem conseguiu ver o vídeo anterior aí, eu tinha comentado sobre um indicador que eu tinha criado, que é o acumulado ponderado, né? E eu tinha demonstrado que esse um outro indicadorzinho aqui embaixo aqui, que os 10 mais ponderado, no caso pelo índice Bovespa, né, participação dos ativos no índice Bovespa, ele tem um movimento muito parecido com a composição de todo o índice. Ou seja, dá para se presumir que as ações com maior participação no Ibovespa, logicamente, são elas que direcionam o mercado, todo ele, né? Uma verdadeira Maria vai com as outras mesmo. Enfim, eu estava com dificuldade em questão da aplicabilidade para conseguir fazer uma análise mais concreta, mais específica mesmo para o mercado, né? E eu consegui fazer um backtest no Netstalk que é bastante chato, mas eu consegui fazer um backtestzinho desde lá de 2008, que até hoje minha base de dados permite, até os dias atuais. Então tem umas curiosidadezinhas sobre alguns ativos, não, nenhum ativo em particular, e como funcionaria essa carteira, né? Onde teria pontos de entrada. Como eu disse no vídeo anterior, bem como operar as ações do Ibovespa, apenas considerando essas ações mais fortes que compõem o índice. No caso, as 10 maiores ações. Então, o que eu tenho aqui no gráfico? Eu simplesmente estou, de certa forma, ignorando o acumulado ponderado, ficando só com as 10 mais. Então, vou até tirar ele daqui já para melhorar minha tela, a visibilidade. E, conforme a posição dele, eu marco possíveis regiões de fundo e possíveis regiões de topo. Como vocês podem observar aqui, ó, topo não é bastante específico, né? Então o topo costuma ser mais amplo, mas isso aqui é uma exceçãozinha, mas isso é normal do mercado, né? Como até no livro do Alexander, né? Ele fala que as pessoas são mais gananciosas no topo, então o topo demora mais para reverter, mas quando reverte também costuma ser mais rápido, né? E o fundo toca pânico, euforia, todo mundo começa a vender e os tubarões vêm e compram barato. Bom, estou muito distante de ser um tubarão, mas sou uma sardinha enjoada. Bom, além dos 10 mais ponderados, o que eu fiz aqui? Eu botei ele com prazo mais longo, para eu ter aquela condição que acima do ponto médio, da mais ou menos 30 aqui, ele deu uma direção melhor do mercado, certo? Se é um viés altista ou viés baixista. Então, graficamente aqui, quando nós tivermos candle vermelhos, ele vai estar abaixo da linha média dele, certo? O que são esses candles amarelos aqui? Seria uma possível região de pullback, é uma correção. Então, como é que eu chego nessa região amarela aqui? Vamos lá, deixa eu tirar o zoom. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os 10 mais ponderados longo abaixo da linha média e o curto dele acima da linha média. Então, sempre que ele estiver abaixo da linha média e o curto acima da linha média, eu vou ter uma possível região de pullback. Aqui eu tenho, onde eu estou visualizando aqui, eu tenho duas regiõezinhas aqui, ó, certo? Tem uma terceira aqui que virou reversão, né? Azul, mesma ideia, ele acima da linha média, o longo acima da linha média e o menor abaixo da linha média dele. Então eu tenho uma possível região de pullback para alta, certo? Pontos azuis é quando o curto avança aqui sobre a linha inferior, chega próximo a zero. Azul abaixo do candle, azul em cima do candle é quando os 10 mais ponderados
chega aqui próximo à linha de referência superior ou bate lá nela, no 64, alguma coisa. Vermelho é o longo que está lá em cima. E vermelho abaixo do candle é o longo que está lá embaixo. Então vamos lá, essa é a base, é a base para tudo. Regiões verdes, força na alta, né? E regiões vermelhas, força na baixa. Aqui eu entro naquela velha máxima de todos os indicadores, não tem jeito, não acerta sempre. Então o meu objetivo aqui não é procurar pontos para se acertar fundo ou pontos para se acertar topo, é utilizar esses indicadores para operar os ativos que compõem o índice Bovespa. Como é que eu vou fazer isso? Simples, quando o Ibovespa estiver em regiões de pullback, né, no caso essa, aqui também é uma outra região. Vamos lá, isso aqui são regiões de pullback. Aqui tem uma pequenininha de alta que também reverteu. Aqui nos mais recentes do Ibovespa, nós tivemos aqui uma área que foi até um pullbackzinho, mas reverteu também. Aqui no azul deu continuidade. E aqui no azul reverteu. Então qual é a ideia? Normalmente o mercado continua depois de um pullback ou ele vai reverter. Eu não tenho como saber quando isso vai acontecer. Eu particularmente, para o meu tipo de análise aqui específica, eu não estou procurando isso. O que é que eu estou procurando? Eu vou tentar entrar nos ativos nessas regiões de pullback e vou tentar entrar nos ativos nessas regiões de fundo, tanto no fundo do ponderado, dos 10 mais ponderados e do fundo do 10 mais ponderado longo. Quando os dois aqui fizerem fundo, prevalece o longo, então a coloração é do longo. Então aqui possivelmente aqui é uma região que os dois estão juntos e eu preferi deixar o longo, né, para eu ter uma ideia de que o mercado está bem esticado, né, está bem esticado para cima. Bem esticado para cima não quer dizer que vai parar e vai cair, e bem esticado para baixo não quer dizer que vai reverter. Mas o que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui? Eu trabalhei justamente em cima disso. A chance de reverter é muito grande. E se reverter, eu vou conseguir entrar no ativo comprando barato, né? O objetivo aqui que eu vou demonstrar é somente compra, porque eu estou com a ideia da carteira de ações. Então, uma carteira de ações com ações que compõem o índice Bovespa, infelizmente, nosso mercado a gente só consegue fazer isso na compra. Então, eu priorizei compra, certo? Então, essa aqui é uma introduçãozinha sobre o que eu tinha feito mais ou menos no vídeo anterior. Vamos ao que interessa. Esse gráfico aqui eu acho que não preciso nem mostrar ele não. Mas não. Eu vou tirar ele. Certo. Então o que eu fiz aqui nesse outro gráfico aqui? Eu tiro os indicadores de baixo e deixo só as regrinhas de coloração. Então eu vou ter basicamente a mesma coisa que eu tinha no outro gráfico lá. Lembrando que minha base de dados ela vem de só a partir aqui de 2008. Eu consegui fazer um backtest a partir de 2008. O backtest, o que eu tenho para dizer dele? Eu não consigo no MetaStock programar um stop. Então eu utilizo essas regiões de possíveis fundos aqui no índice Bovespa, certo? E um canal. Aí eu utilizei um canal de 5 períodos e um canal de 89 períodos. Por que 89 períodos e 5? Aí vai para análise técnica mesmo, né? O que a gente já conhece já do mercado, já que o pessoal explica. E trade follow. Eu tenho um livro de trade follow do Michael Cove, eu acho a pronúncia certa. Vamos lá. Toda essa região aqui é possível fundo? É. Queda de 2008. Parece um absurdo, né? Porra, você vai tentar comprar aqui? Vamos tentar comprar aqui sim. Eu não sei quando ele vai reverter. Se ele cair eternamente, eu vou ficar tentando comprar eternamente. Vai dar certo isso? Vai. Como eu disse, o mercado aqui está pesado, certo?
Mas vai ter ações nesse período de 2008 que vão mostrar vida mais rápido do que outras ações. Se eu pegar Petrobras, possivelmente não. Petrobras também desmanchou nesse período. Mas deixa eu voltar aqui um pouco. Voltei muito. Vamos lá. Ainda estou em março, no período da crise. Aqui tem um exemplo em Petrobras. Aqui está até como foi feito o setup em Petrobras. Ele tentou uma compra aqui. O stop, nesse caso aqui, ele ficou distante. Toma o stop. Continuando. Ele tenta uma nova compra aqui, ó, rompimento do canalzinho de 5, stop no canal de 89. Toma outro stop. Aqui eu tomo outro stop. E quando finalmente o mercado consegue ir para cima, ele consegue comprar e avançar, avançando com ele o nosso stop de longo prazo. A ideia é trend follow mesmo, é comprar e se o ativo reverter, a gente vai embora com ele. O que aconteceu aqui com o Petrobras? Ficamos aqui praticamente, eu acho que foi quase um ano comprado aqui. Vamos lá. Olha, nós ficamos comprado aqui, ó, de acho que dezembro mais ou menos aqui de 2008. Não, perdão, é isso aí, dezembro de 2008 até fevereiro de 2010. Risco, retorno é bom, porque é seguidor de tendência mesmo, de longo prazo, né? E se por um acaso você tomar um stop numa região de pullback, que aqui seria o caso, né? Uma região aqui, ó, uma região de possível correção, você pega e entra de novo. Se o mercado continuar, você vai com ele. Agora, se o mercado voltar, a gente sai. Então, o princípio mesmo é trend follow mesmo, o lucro vai embora e as perdas a gente corta. Essa regra de coloração aqui, deixa eu ver qual que está aqui. Ela é desnecessária. Não, nem tem, não era nem para ter essa barra ali embaixo. Mas tudo bem. O que eu tenho aqui de permissão longa e permissão? É de acordo com o indicador lá, as 10 mais curtas, as 10 mais e as 10 mais longa, o que acontece? Essa é uma região de pullback, ele vai entrar no rompimento. Então aqui não é interessante eu mostrar. Vou mostrar uma região de fundo. Ó, isso é tudo pullback. Uma região de fundo. Pronto, aqui é uma região de... Não. Bora Petrobras. Pronto. Ó, eu tenho uma região de fundo. Essa permissão aqui, como às vezes ele pode romper antes de... romper num momento diferente de quando o Ibovespa demonstrou fundo, eu coloquei aqui, não é um indicador, na verdade é um alongamento desse fundo aqui, para permitir que quando o ativo rompa, ele ainda estiver dentro dessa condição aqui, tenha entrada. Enfim, eu fiz isso com todos os ativos. Então, na princípio, o setup é isso. Deixa eu voltar um aqui. Desculpa, só quando a gente passa aqui a tela rápida no MetaStock, ele é antigo pra caramba, ele dá essa travada, mas acho que essa travada é mais por conta do meu computador mesmo. Regra: fundo, aqui eu tenho um fundo longo, rompeu, ele entrou, é o mesmo princípio, né? Se romper, você entra na barra seguinte lá, entra depois, você nunca entra na barra que rompeu. E se o mercado vier, estopa. Se ele for embora, a gente vai com ele. Aqui ele foi embora por bastante tempo. Vamos ver se a gente saiu no 0 a 0 quase. Aqui saiu praticamente no 0 a 0. A ideia é trend follow, então o que eu quero é acertar uma tendência. Se eu acertar uma tendência, eu vou embora. Eu faço realização parcial. Eu não tenho condições de analisar isso com a ferramenta que eu disponho hoje, certo? A ferramenta que eu disponho hoje, o que eu fiz aqui? É um backtestzinho bem simples, tá? Eu tenho aqui, ó, minha regra de comprar, minha regra de vender, é o rompimento do canal longo mesmo. Não tenho stop aqui, meu stop vai ser financeiro, certo? O que eu fiz? Eu pego todos os ativos do Ibovespa, eu coloquei aqui, foram 3.000 barras para voltar lá em 2008.
e me dá os dados até os dias atuais. Isso me dá praticamente aí 10 anos de operação, né? Para eu tentar ver qual seria a rentabilidade anual. Então ele pega, ele roda aqui o backtest, ele rodou o backtest. Vou cancelar aqui para agilizar um pouco. Eu printei e colei no Excel, certo? Aloquei quanto? 100 mil em cada ativo. Não tentei selecionar, não tentei filtrar ativo. Seria basicamente a composição do Ibovespa mesmo. Não dá para saber qual seria o comportamento real, tendo em vista que muitos dos ativos que hoje compõem a carteira do Ibovespa não estavam lá em 2008. Mas, pelo menos eu peguei o período da crise de 2008, acho que teve uma outra queda forte, acho que foi 2012 e 2015. Então o backtest está dentro desse período. Só compra, e a regra é aquela lá: se eu tiver fundo tanto no curto quanto no longo, se rompeu um canalzinho curto, eu estou comprado, stop no canal longo e vai embora. O que eu destaquei aqui é o histórico de cada ativo. A BEV 242%, desde o primeiro trade, não é 2006. A minha base de dados aqui, ele voltou 3 mil barras, deu 2006. Mas a primeira operação de ABEV aqui, ó, eu coloquei a tela aqui para a gente ver, ó, tem 456 barras para trás. A primeira operação foi 14 de julho de 2008. Ou seja, pega todo o período da crise. Né? E crise é crise, a gente perde dinheiro, né? Ó, capital lá de 100 mil, caiu, até vir aquela recuperação de 2009. Né? Quando ele começa... 2009 demorou um pouco aqui, mas ele pega e recupera em 2009. Aí volta para o 0 a 0 em 2009. Vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Só a carteira. Como eu tenho 58 ativos, seria como se eu tivesse um capital de 5 milhões e 900. Aqui está 800, mas são 5 milhões e 800. 58 ativos. Certo? São 58 ativos e a evolução de cada um. O que eu destaquei? A rentabilidade, o gain, né, de cada um deles. Teve a Migu aqui que arrebentou, não nesse período anterior, mas nos períodos recentes. Mesmo que o primeiro trade dela aqui, ó, vem acontecer só depois de 2011. Né, não tenho dado para ela antes. Então ela é o destaque positivo. E o destaque negativo, olha que interessante, olha. É MBR3, menos 40%. Se eu tenho 5 milhões e 800 mil, quem me dera, eu perdi aqui 40 mil. Aqui, 40 mil reais. Porcentagem disso vai dar menos de 1% da minha carteira. Eu estou arriscando basicamente em cada um dos ativos menos de 2% da carteira de 5 milhões e 800 mil. Certo? Mas olha no final, com essa regra, não é adivinhar fundo, não é adivinhar topo. É simplesmente uma unidade, é estatística mesmo, né? Uma hora vai, quando for eu quero ficar dentro, o máximo possível. Então a gente tem aqui, ó, a média de profit loss, ela é bastante alta. Na maioria dos casos aqui ela é bastante alta, tá? São vários os ativos que trabalham acima do 100% para esses 10 anos, o que me daria aí no mínimo 10%, uma rentabilidade de 10% anual, né, pela quantidade. Tem os ativos que são destaques mesmo, certo? E a taxa? A taxa beira próximo do que a gente vê no mercado mesmo. É 40%, 50%, 60%, dependendo do ativo. Tentei filtrar melhores ativos, não consegui, por isso que eu preferi fazer o teste com a carteira toda mesmo, certo? E o resultado final é fantástico, tá? 16 milhões 117.110 reais, o que me daria 277% no período. Meu capital final seria 21 milhões 917 mil. Retorno anual 27,79%. Também no livro do Alexander Elder ele fala que quem consegue uma rentabilidade de 30% anual é rei em Wall Street. Bom, estou muito distante disso.
Isso é um modelo, eu preciso de ferramentas mais adequadas para poder analisar cenários de drawdown, que no, existe muito drawdown, lá pela passagem que eu dei rápida lá na Petrobras lá, dá para ver que existe drawdown, ele é normal no trend folio, não é perda, você só perde quando você realiza, né? Ah, você só perde quando realiza, então minha carteira está zerada, eu não estou perdendo. Não, não é isso, eu estou falando de lucro, você está no lucro, certo? Você começa a perder quando você todo o seu ganho se deteriora e você começa a entrar no loss. Então aí você começou a perder, certo? Então essa é a ideia de só perde quando realiza. O que chama atenção, o que chamou minha atenção na verdade foi um dado que eu tenho aqui de uma carteira. Isso aqui que me chamou a atenção. Eu estava pesquisando para poder comparar, né? Se eu não consigo comparar, não tem como saber se presta. Aí eu vi aqui, poxa, os caras com mercado de ações, rentabilidade de 24 meses, cento e pouco, cento e pouco, cento e pouco, cento e pouco por cento, 200%. Aí tem uma funda aqui de Magazine Luiza, ó, 2.364%. Bacana, show de bola. Mas quando a gente tem um fundo de um ativo só, você pode ganhar esses 2.000 e pouco, como você pode perder 100%. Isso acontece. Os fundos entram e saem do mercado aí direto. Poucos conseguem se consolidar. Corretora quebra e por aí vai. Então a minha ideia de risco aqui, por mais que eu esteja operando todo o Ibovespa, é menos de 2%. Se eu tenho aqui 100 mil, deixa eu colocar aqui rápido aqui, ó, são 100 mil dividido por 5.800, 1, 2, 3, olha quanto é que eu tenho aqui, ó, 1,72% que eu estou arriscando em cada ativo de todo o meu montante, certo? Então o risco ele é pouco. Isso vai até na contramão daquela história de que não se pode colocar todos os ovos na caixa. Eu já li muita coisa a respeito, até nesse livro do Trend Folio ele fala que isso é meio que é mais para um mito do que para tudo, né? Você tem que especular, você tem que arriscar. Aqui não tem alavancagem, né? Nós não podemos operar fácil com aquela liquidez que o pessoal opera lá fora, algodão, carvão, mineral e petróleo. Aqui é mais difícil. Até as opções aqui nossas são muito difíceis por questão de liquidez mesmo. Mas aqui é uma carteira de ações, trend folio, e o resultado para mim é fantástico. Ah tá, uma coisa importante, carteira de 2 anos. Por causa daquela pesquisa que eu fiz, eu falei, poxa, não é possível que eu não vou conseguir nem chegar na metade disso. Aí eu fiz um backtest de 2 anos, né? A data aqui é 27 de julho, mas como eu uso um canal aqui de 89 períodos, o que o MetaStock faz? Eu preciso de pelo menos 90 barras para ele começar a analisar meus dados. Então são praticamente 3 meses, então ele me dá meu primeiro trade mais ou menos em janeiro de 2016. 2016 foi aquele período que a bolsa foi embora e não parou mais. Por isso que esses fundos aqui, quando ele pega 24 meses aqui, eles estão fantásticos. Eles podem ser fantásticos, mas logicamente eles se favoreceram da alta. Eu peguei, eu vou ter que me favorecer disso também. Então eu fui e fiz. Aí o que é interessante? Eu tive lá 270%, olha aqui, 232%. Isso aqui é fácil de explicar. Eu vou explicar através da Magazine Luiza mesmo, aqui ó. Luzia, sei lá. Jamie Glue, pronto. Vou explicar através de Jamie Glue mesmo, ó. Ela só fez um 3. Certo? O que acontece com a Jamie Glue? Aqui, eu peguei ela aqui, ó. Quando eu coloco ela na carteira lá atrás, e ela já faz parte, ó, o primeiro trade dela foi aqui, ó, 4/4/2012. Olha o que aconteceu, ela não trouxe alegria não, tá? Ó, foi só tristeza, 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 e foi embora com a tristeza. Ó, 2012 ela começou a operar, ó, estamos em 2013 e nada, 2014 nada ainda. Aqui, 2014 ela começa. Caiu de novo.
passando rápido aqui para não prender muito tempo. Ó, chegou aqui, ó, 65 mil de capital. Em MGLU aqui foi uma perda de 35% dos 100 mil em MGLU. Ó, chegou a 49 mil e começou. Eu acho que agora ela começa. Ela foi lá embaixo, lá quase a zero, e depois foi embora. Não parou mais. Então isso explica porque um backtest de um período mais longo pode dar um resultado próximo de um período curto. Porque a gente tem um histórico maior. Quando a MGLU começou a subir, eu já tinha perdido muito nela. Então, logicamente, o rendimento não vai ser igual. Porque quando eu faço esse backtest aqui de 2 anos, ela só fez um trade. Então eu operei com 100 mil. 100 mil virou 7 milhões. Não fechou a operação. Então ela ficou praticamente posicionada. Se eu acho que se eu abrir a MGLU aqui, eu acho que ela vai me mostrar que eu tô... Deixa eu abrir ela aqui. Porque eu acho que ela ficou posicionada até o fechamento. Não, não ficou não. Ela saiu antes. Deixa eu consertar o dado dela. Ah tá, eu tô no passado. Vamos ver o que ela arrumou pra gente. Praticamente isso mesmo. Esse trade aqui, quando ela estava praticamente a zero, fechou aqui em cima, quase em 20. Deixa eu não quer atualizar. Deixa eu abrir um gráfico limpo. Esse aqui tá com pivot point ainda. Mas enfim, ela entrou lá quase no zero. Deixa eu só botar o canal aqui, que dá pra ter a noção de que quando ela entrou, começou, ela não parou mais. Cadê? Não achei. Bom, não achei não. Enfim, ela veio lá do zero e foi embora. Como o canal ele é longo, ele fez mais ou menos o que o Trendfolio faz mesmo. Acompanhou a alta do ativo. Não deu reentrada porque não rompeu o canal de 89. Então ele saiu de centavo e virou 130 reais. Certo? Se eu ficasse fazendo trade aqui, fazendo trade aqui, fazendo trade, para lá e para cá, para lá e para cá, não tinha dado essa rentabilidade. Isso é certo. Vamos lá, vamos voltar aqui para a carteira de 2008 para encerrar. O que deu prejuízo aqui, ó? BRF, mas quem? Ciri, AMBR, NBR, ENBR também, um pouquinho, e só. Se eu tivesse selecionado algumas ações, poderia ter resultado melhor, mas possivelmente também teria um resultado ruim. Então isso não dá para estimar. O que eu consegui mostrar aqui para vocês é que não tem como adivinhar topos e fundos. Aqui, ó, que mostrou, ó, ele entrou 11,11, saiu aqui por algum motivo. Não era para... Eu não sei se essa informação aqui é do backtest dela. Mas enfim, quando ela entra, o canal de 89 está aqui, ó. E seguiu tendência. Tecnicamente, se eu estivesse no papel ainda, ele não teria encerrado no último dia, que está para encerrar no último dia de informação. Ele ainda estaria com stop aqui em 105,49. Bom, eu consegui mostrar que de repente não, às vezes você pode colocar todos os ovos na caixa, tá? E tá uma informação importante que eu estou esquecendo aqui, ó. No comparativo com as carteiras lá do portal lá, essa ideia aqui, ela é tão boa quanto, ou até melhor. E o mais importante, você tem a chance de ganhar dividendos se você estiver posicionado. Como você viu que as posições são longas, você tem a chance de não estar posicionado e colocar o seu dinheiro, sei lá, nem que seja na poupança, né? Só para pagar os custos.
Não demonstrei custo porque não preciso nem abrir não, por aqui mesmo, ó. São poucos trades, esse custo aqui vai ser irrisório pro capital, certo? Aí isso aqui também ele serve, isso aqui, essa ideia ela também serve para mim porque eu sei que tem muita gente boa que ganha dinheiro no curto prazo com swing trade, né? Mas eu nunca consegui visualizar isso. Então desde quando eu comecei a ver um pouquinho de position, eu peguei, caramba, eu tenho que conseguir um sistema que permita eu operar position. E é o outro lado da história, ou é position ou é muito rápido. Então os day trades tem que ser aqueles day trades de 1 minuto, 2 minutos. Se der, deu, se não der, saiu e pronto, e acabou. Né? Controlando justamente a gestão. A gestão aqui ela fica fácil de administrar, é muito fácil, tem como analisar isso no fim do dia, no dia seguinte bota lá o stop. Tem aqueles riscos, tipo a delação lá da JBS lá, tem um risco, diversos riscos de gap, de problemas aí fora, que se você tiver posicionado, vai tomar, mas isso é característica também do trend follow, do swing trade, né, de qualquer tipo de sistema de negociação que dorme comprado. Bom, tá, importante também, uma outra ideia é utilizar isso para que se eu não tiver dinheiro para ações, o que vai ser muito difícil no curto prazo agora eu ter, de eu realizar isso, não são, né? São as famosas opções. Aproveitar esses períodos de pullback e de fundo e especular com opções. De repente eu gasto, sei lá, 50 mil em Petrobras. De repente com 10 mil, 5 mil, dependendo do meu stop, eu compro as opções de Petrobras. Se for exercido, pô, bacana, show de bola. Tendo a vantagem que algumas opções tem mais lastro do que a própria ação, né? Quando você trabalha com risco limitado. No mais, eu acho que é isso. Ficou um pouco longo, não queria que ficasse tão longo assim. Mas mais uma vez, meu nome é Rodrigo Rodrigues. Eu vou estar postando na minha páginazinha lá no Facebook lá, que é uma página que é o meu aprendizado, na verdade. É um jeito de eu registrar o que eu consigo fazer, o que eu fiz ao longo dessa luta aí. Tem gente que com 1 ano, 2 anos aí de mercado consegue despontar. Eu não consegui não. Então parabéns para quem conseguiu, mas eu estou chegando lá também. Se Deus quiser, em breve eu estou vivendo de bolsa. No mais, boa tarde para vocês aí e até a próxima.